foi aí que eu perdi, não foi o medo do meu ex-marido que eu perdi o medo de morrer. Meu nome é Luzia Freitas, tenho 57 anos, moro em Curitiba. Eu nasci numa área rural de Apucarana, norte do estado do Paraná. Sou filha de agricultores e desde que nasci até aos 19 anos, eu também fui agricultora. Eu comecei a trabalhar na roça muito cedo, desde os 9 anos de idade. E a minha infância, assim, foi, como a maioria da época, foi uma infância, assim, bastante desafiadora. Muita escassez, né? Tivemos problemas em casa, o alcoolismo do meu pai. Meu pai, como a maioria dos homens da época, né? Era muito rígido. Então, foi uma infância, assim, com bastante dificuldade, faltavam as coisas. E a gente morava em sítios, assim, arrendados, né? Terra arrendadas. Quem morou em agricultura sabe como é que é isso. E desde muito cedo, apesar de ser uma menina lá da roça, lá com pouca estrutura, né, não sabia quase nada, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, na época não sentia nem televisão, não tinha internet, não tinha nada. Raramente a gente ia à cidade, né? Então, desde já aquela época, eu percebia que tinha alguma coisa errada. Porque, assim, por que, que a gente tinha tão pouco e outros tinha muito, né? Então, por que aquela dificuldade toda? Por que faltar comida? Por que passar frio? Né? Por que não ter as coisas em casa? Então, eu acho que eu já nasci questionadora. Já nessa época, eu questionava muito, eu questionava Deus. E por que tinha que ser daquela forma? Por que a vida tinha que ser sofrida? E assim, como vinha, eu ficava questionando, mas como meu pai era muito bravo, assim, o pai e mãe bravo, né? Eu questionava mais comigo mesmo, assim. Aí mais com a minha mãe a gente tinha um pouco mais de liberdade de falar. Com o meu pai já não dava. Então, assim, como a gente morava em terras arrendadas, vinha sempre os proprietários da terra. E sempre vinham os parentes, então eles vinham com carro, e eu ficava olhando, vinham bem vestidos, as crianças com roupas bonitas, e eu ficava olhando aquilo assim e desejando ter uma vida diferente. Aí, cada vez, como eu ficava sonhando, 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 cada vez que vinha alguém que eu escutava, eu ficava prestando atenção nas conversas, né, do meu pai, coisa assim, daí vinha, né, até minha mãe admirava também, que eram pessoas muito humildes mesmo, né? Olha, aquele ali é advogado. Não era nem advogado, era advogado. Aquele ali é advogado. Aí eu olhava assim, ficava pensando, é isso que eu vou ser. Vou ser advogada quando eu crescer. Aí eu falava com a minha mãe, mãe, eu vou ser advogada também. Ah, minha filha, isso não é para nós. Isso é para quem tem dinheiro. Eu ficava, mas por que que não é para nós? Por que? Qual é a diferença? Que Deus bom é esse? Porque uns trata de uma forma, uns pode, outro pode, né? Então, eu muito criança, eu ficava com aquilo, já bem pequena. E depois aí vinha o engenheiro, o agrônomo, né, para fazer análise do solo, ver as doenças do café, essas coisas assim. Aí eu olhava, achava aquilo muito interessante. Aí eu, de novo, né? Ah, eu vou ser engenheira, eu vou ser agrônoma. E a minha mãe novamente, não, minha filha, isso não é para nós, isso é para quem pode. Eu falei, mas por que que eu não posso, né? Eu ficava questionando. Aí, passando o tempo, fui para a escola, tinha que andar meia hora a pé, né, para chegar à nossa escolinha. Entrei na escola, aprendi a ler e conheci os livros. Então, quando eu li o primeiro livro, que eu lembro até que foi da autora, se não me engano, Maria José Dobré, A Ilha Perdida. Foi o primeiro livro que eu li. Eu não sabia que existia livros, porque era escola, assim, era primeiro, era aprender a ler, escrever, coisas assim, né? Nossa, mas eu achei aquilo muito interessante. Eu lembro que eu passava a mão na capa assim e eu falei, eu vou ser escritora. E daí, acho que dessa vez eu nem lembro se eu cheguei a falar para minha mãe, que ela já ia falar que não, né, que não era para mim.
E aquele desejo eu fiquei escondido. Aí fui pegando um livrinho na escola, outro, era poucos, né? Li, relia o mesmo. Então, na horário assim que chegava à noite, chegava da roça, estudava de manhã, ia para a roça à tarde, e aí à noite era com luz de lamparina, e a minha mãe dizia, vai estragar a vista, né? Apaga a lamparina, tem que dormir e tal, né? E aí mas eu ficava lendo à noite assim, mas não via a hora de chegar no outro dia e poder ler mais um pedacinho. Então, e daí já nasceu esse desejo muito forte de ser escritora. Então eu gostava de conversar com as galinhas, com os porcos, eu gostava de conversar com tudo, conversar com as formigas, ficava acompanhando, ficava sonhando. E o meu pai foi um grande contador de história, né? Um grande mentiroso mesmo. Então ele contava aquelas histórias de heroísmo lá de Minas, quando ele morava em Minas, que ele pegou a onça, jogou a onça, enfrentou a onça e tal. Então, assim, eu gostava, eu sabia que era mentira, mas eu gostava de ouvir aquela ficção, né? Eu gostava de ouvir a história. E daí eu tentava escrever. Tentei escrever várias vezes, mas não conseguia continuar, e eu rasgava a história, né? Eu rasgava o papelzinho lá. Mal sabia eu, naquela época, que eu teria que viver toda a história que eu sei que seria escrita. O tempo foi passando, a escassez continuou, né? Aquela dificuldade que não saía daquilo, não saía daquilo, meus pais se separaram, e sempre aquela dificuldade de ter pouco, né? Miséria mesmo. Então, assim, eu passava frio. Na roça, dificilmente se passa fome, porque come qualquer coisa, né? Tem alguma plantação, alguma coisa assim, mas a gente ficava muito sem arroz, sem café, até porque meu pai tinha problema do alcoolismo também, né? Mais tarde eles se separaram, eu estava com quase, acho que 16, 17 anos, né? Ele arrumou outra mulher e eles se separaram, foi morar com ela, e nós ficamos com o nosso irmão mais velho, tomando conta da casa, porque era assim, né? Quando o pai saía, quem comandava era o irmão mais velho, mas sempre naquela dificuldade. E que tudo o homem podia, a mulher não podia. A gente não podia, nós mulheres não podia nada. E era assim na época. Então, qual que era os sonhos? Não era nem sonho. Era determinado. Mulher crescia, casava, tinha filhos, só. Era dona de casa, ia trabalhar na roça também, e aquilo ali era aquilo. Então, não tinha como planejar. Mas só que na minha cabeça, não. Eu não aceitava isso. Falei, mas tem que ser diferente. Daí eu tive alguns namoradinhos de infância, escondido, né? Escondido. Se meu pai descobrisse, ia apanhar. Então, numa festa de igreja, que era nas festinhas de igreja, nas quermesse, nas festas de igreja que a gente acaba arrumando os namoradinhos, eu conheci, daí foi uma coisa assim meio arranjada, né? Que uma amiga foi lá e falou com ele, que eu queria falar com ele, eu nem estava sabendo de nada. Aí veio para mim e falou que eu queria falar com ele, e daí foi meio que uma brincadeirinha das amigas. E começamos a conversar e a gente começou a namorar. Só que era aquele namoro que a gente não se conhecia direito, porque não tinha esse negócio como hoje, sai com o namorado junto, sai sozinha, vai na família, vai na casa do namorado. Não podia isso, né? Meninas direita não fazia isso, que era perigoso se perder. Tinha umas histórias assim. Então as mães tinham essa preocupação, né? E e ficava falada também, se começasse a sair sozinha com o namorado. Quem era da época lembra disso. Então, assim, comecei com 17, 18, 19, casei aos 19, foram 2 anos de namoro, mas esse namoro, assim, que não dava para conhecer direito. Daí, 2 anos depois que a gente ficou noivo, ele veio embora para Curitiba, né? Com a família dele, com os pais dele. E nessa dele vir embora, eu vim para a cidade, a vida ainda continuava difícil, né? Não tinha mudado praticamente nada. E eu vi no casamento uma oportunidade de mudar de vida. Aí a gente se casou, foi tudo assim meio rápido, depois de 2 anos, resolvemos, pedi o casamento para minha mãe, a gente se casou, porque não podia ficar, era assim na época, né, que eu namorava e casava e pronto, não tinha muita história. E aí eu casei e vim morar com a família dele.
com os pais dele, aqui na mesma casa, né? Aqui em Curitiba. E logo no início, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, porque ele já começou assim, com muita possessividade, e é muito estranho, porque é uma família desconhecida, como eu falei, né? A gente não tinha esse negócio de ir na casa do namorado. Aí eu saí de uma família e fui para uma família bem desconhecida para mim. Então, a cultura é diferente, os costumes diferentes, então foi bem assim, impactante, né? E eu tinha 19 anos na época. E então, assim, aí ele já nos primeiros dias ele começou a me maltratar. Assim, mais psicologicamente, até porque a família dele, isso é muito importante, né? A família dele, tanto a sogra, né? Minha ex-sogra, ela ficou sempre do meu lado. A família, os irmãos, os meus cunhados, eles ficaram do meu lado. Porque ele era um irmão difícil, um filho difícil. Só que eu não teve como eu saber antes. Não tinha como saber. Então, por sorte minha, né, a minha sorte foi que eles ficaram do meu lado e foram muito bacanas comigo. Então, assim, mas já começou os maus tratos desde os primeiros dias, maus tratos psicológicos. A humilhação, colocava defeito no corpo, colocava defeito em tudo que eu fazia, na comida que eu fazia, tudo que eu fazia estava errado, tudo. Então, eu comecei a repetir ali o padrão da minha mãe. Tudo que eu fazia estava errado. Se eu fosse para a direita, estava errado. Se eu fosse para a esquerda, estava errado. Se eu ficasse de cara feia, não podia também. Mas se eu tivesse sorrindo, tá rindo do quê? Né? Até conversar com os irmãos dele, não podia muito. Era só ele. Eu virei, assim, uma posse dele. Passei a ser uma propriedade dele. Então, o casamento que eu vi como meio para mudar de vida, realmente mudou de vida. Só que mudou para pior. Então, assim, foi muito difícil. E como eu era aquela menininha lá do interior, e cresci no meio de muito medo, do pai bravo e tudo, eu já tinha esse medo comigo. E eu não enfrentei. Então, assim, às vezes as pessoas, existe uma crítica muito grande da sociedade, por incrível que pareça, de muitas mulheres. Ah, gosta de apanhar. Por que que não larga? Porque é sem vergonha. E não é isso. O que faz a gente ficar é o medo. A gente cria um medo tão grande da pessoa que tudo que ela diz que vai fazer com a gente, aquilo passa a ser uma verdade. Porque passa a repetir. Se você sair, eu faço isso. Se você sair, eu faço aquilo. Se você olhar para o outro homem na rua, você vai ver só. E com 3 meses de casada, eu tinha decidido sair de casa. Eu estava procurando trabalho, né? Eu sempre fui de trabalhar, desde a infância trabalhei na roça, e quando eu pego para fazer, eu faço mesmo, eu não tenho preguiça. Até hoje eu sou assim. E eu queria trabalhar para ajudar para ter a nossa casa, né? Então eu ficava pensando, quem sabe, né? Se sair daqui, ter a nossa casa, as coisas mudam. Então, com 3 meses eu procurando emprego, numa entrevista de emprego, eu conheci uma mulher. E eu conversando com ela, contei a minha situação, e ela falou, eu moro sozinha, você quer sair de casa, vem morar comigo. E eu decidi. Eu vou mesmo, sou sozinha mesmo, eu pego minhas coisas escondidas durante a noite e vou embora. Porque antigamente, para avisar para a família, era só por carta, né? Mas eu escrevi a carta lá para minha mãe e eu dizia que estava tudo bem. Eu não contei para minha mãe. Por que que eu não contava? Eu não contava porque eu queria poupar ela. Ela já tinha sofrido tanto com meu pai que eu não queria dar mais esse desgosto para ela. E eu sempre fui contra também, mesmo lá na roça, aquelas mulheres que saíam para casar, casavam e voltavam para dentro de casa. Eu olhava e falei, gente, mas voltar para dentro de casa, aquilo para mim eu achava muito pesado aquilo, sabe? De sair, aí ter que voltar correndinho, né? Mas então eu falei, não, para casa eu não vou voltar, eu vou dar um jeito, né? E quando nessa de. E eu tinha, olha a loucura que, né? Que eu imagino que seria uma loucura, uma pessoa que eu não conhecia,
E eu ia embora de casa e ia morar com essa mulher. E quando eu estava decidindo e planejando como é que eu ia fazer isso, um dia no ônibus, né, o meu sogro ficou doente, e a gente foi no hospital visitar meu sogro, e eu passei mal dentro do ônibus, eu senti tontura. E daí tive que sentar correndinho e tudo. Aí na segunda, desconfiei, porque eu não tomava pílula, que pílula era pecado, então eu não tomava pílula. Eu fazia o método lá da tabelinha, né, que para mim não deu certo. E eu fui no médico, não deu outro. Eu estava grávida de 2 meses. Então, assim, e foi aí eu não tive como sair. Como naquela época veio a lei da maternidade, né, a licença maternidade veio bem naquela época, assim. Então, o que acontecia? As empresas não davam emprego para as mulheres, principalmente se estava grávida. Hoje está tranquilo isso aí, né? Mas na época, porque tinha licença maternidade, ia ficar 3 meses parado, e era uma coisa nova, então criou essa divisão aí. Não se dava trabalho para emprego, né? Para as mulheres grávidas. E daí eu me forcei, eu tive que ficar. Eu tive que voltar atrás dos meus planos e ficar, né? Então, assim, eu fico pensando hoje, né, se isso não foi também uma proteção, né? Porque eu ia sair de casa para morar com uma pessoa que eu não conhecia. Poderia dar muito certo, mas poderia dar muito errado também. Então, é um risco que eu ia correr. Eu, com 19 anos, uma menina do interior, bobinha, o que poderia ter acontecido, né? Então, devido a isso, eu fui obrigada a ficar em casa, continuar no casamento. Os abusos no casamento, então, eu, assim, fisicamente, não foram muitos, porque era o abuso mais psicológico. Eu sofri violência psicológica, de não poder conversar, não poder assistir televisão, não poder ler um livro. Eu era, o tempo todo, eu tinha que estar trabalhando. Era domingo, era tudo, aquela roupa para passar, a casa está suja, já tinha acabado de limpar, tinha que limpar de novo. E também algo assim que não é falado, se fala muito em estupro fora do casamento. Estupro dentro de casamento é muito pouco falado, é muito pouco falado. E eu passei por muitos abusos sexuais dentro do casamento, eu não vou detalhar, né? Mas quem é mulher sabe o que é isso, né? Então, assim, ele me usava. Então, eu era, assim, um objeto na mão dele, um objeto na mão dele. Então, durante 11 anos, houve bastante estupro também. E a questão de não poder sair de casa, não poder conversar, me humilhava o tempo todo. Era como se eu fosse uma pessoa assim, era um objeto mesmo, e alguém, não existia agrado, não existia nada. Passear junto, essas coisas, não tinha, não. Eu era um objeto dele ali, era uma propriedade dele. Ele fazia o que queria comigo, porque eu era dele. Eu trabalhava de diarista, eu não podia, por exemplo, chegar, eu não sei o que ele tinha com o escuro, sabe? Eu não podia chegar em casa quando estivesse escurecendo. Então eu sofria muito, eu tinha que correr muito para não perder ônibus, tudo, porque eu sabia que se eu chegasse em casa e já fosse noite, o bicho ia pegar. Então era maus trato mesmo o tempo todo, ele acordava no meio da noite e começava. Era maus tratos assim de xingamentos, né? De chamar a gente por uma coisa que eu não merecia, uma coisa que eu não era, sabe? E estava sempre acusando que eu estava saindo com outra, que eu tinha outro, não sei como, né? Porque eu só trabalhava. E aí, quando comigo grávida, a situação piorou, porque ele viu, se sentiu seguro, né? Falou, agora ela está grávida, ela não vai embora. Então, as humilhações continuou muito, não tive, por sorte, eu tive uma gravidez muito saudável, né? Fisicamente foi muito saudável, mas psicologicamente foi muito pesado, porque os maus tratos continuou, a humilhação, o desprezo. Eu não gostava
o meu corpo estava ficando feio, e por aí afora. Então, foram bastante humilhação. E o meu medo, né? E daí eu fui me anulando. Como que eu ia sair de casa e depois que o filho nascesse, não teria como também, que eu teria uma criança pequena, não tinha como trabalhar, não tinha experiência em carteira. E então, assim, foi ficando cada vez mais difícil e eu fui me fechando, eu fui me anulando, vivendo a vida dele. Então, você apanhava? Apanhei acho que 2 vezes. Acho que eu estava até grávida, que quebrou um dente meu. Mas com um soco que ele me deu, né? Na boca, assim, quebrou um dente. Porque na gravidez já fica mais frágil mesmo, né? Então, assim, foi ficando mais difícil e eu fui anulando. Então, eu não apanhava fisicamente porque eu obedecia. Tudo que ele mandava, eu fazia. E eu tinha que estar trabalhando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se eu sentasse, não podia. E aquela roupa ali para passar? Ó, o banheiro está sujo. Olha, sabe, eu virei um fantoche na vida do pai do meu filho. Aí passou, né, o meu filho nasceu, continuou tudo a mesma coisa. Então, eu continuei sendo uma propriedade dele. Aí ele perdeu, quando o meu filho estava com alguns meses, ele perdeu o emprego e eu arrumei lá com a minha família para o sítio de novo, né, para morar no sítio de novo. E ele aceitou, foi um meio assim que eu encontrei também. Quem sabe, estando lá no meio da roça, lá afundado, ele melhora. A gente sempre está com aquela expectativa que a pessoa vai melhorar, né? A gente quer que ela melhore. Eu falei, pelo menos está lá no meio do sítio, não vai lá, não vai ter homem, não vou ver ninguém. Então, porque a preocupação dele era isso, né? Eu não podia sair para a rua, não podia nada. Assistir televisão eu não podia, não podia. Ler um livro, eu adorava ler, continuava gostando de ler, mas tinha que ser escondido no momento que ele não estava em casa, porque não podia fazer nada, não podia distrair. E daí fomos para o sítio, não adiantou nada, continuou a mesma coisa, ficamos 6 anos no sítio, retornamos, quando meu filho completou 7 anos, retornamos para Curitiba. Então, assim, o medo, dizem que o amor é um sentimento muito forte, mas eu acredito que o medo, se não for maior, ele chega junto, ele fica ali aparelhado, sabe? O medo é que não deixa a gente sair de casa. É o medo. Aí, quando eu voltei para Curitiba, a gente estava assim, numa vida difícil financeiramente, porque sempre foi, a coisa não mudava. Eu comecei a. O meu filho já estava com 7 anos, né? Eu comecei a trabalhar de diarista. A gente construiu uma meia-água assim no fundo da casa da minha sogra, uma casinha pequena. O meu filho ficava com a minha sogra. Eu comecei a trabalhar de diarista, porque ele sempre jogava na minha cara que estava me sustentando e que eu não ajudava com nada. Só que em empresas também não me era permitido trabalhar, porque lá tinha homem, né? Não podia. E o fato de crescer também. Então, assim, o que acontecia com o meu ex-marido, ele não conseguia crescer, então a tentativa dele era me diminuir para que ele ficasse por cima. Então, hoje, como terapeuta, né, eu percebo a necessidade do outro segurar, não deixar o outro subir, porque para que ele fique acima. Ele não cresce, então ele empurra o outro para baixo, não deixa o outro crescer. E era isso que ele fazia comigo. Daí eu comecei a trabalhar de diarista. E assim, eu fui a diarista. Né? Era aquela época assim que esfregava a calçada com escovinha, não era facilitado igual hoje, não. E aqui em Curitiba sempre foi um valor considerável assim, a diária, principalmente quando a diarista é boa, né? E eu comecei a trabalhar, o que eu fiz na época? E aí um foi indicando para o outro, e rapidamente eu tive a semana cheia. Aí o que eu fazia? Daí eu ajudava na despesa da casa, teve uma época que a despesa começou a ficar tudo para mim. Aí o que eu fiz? Por sorte, apesar de tudo isso, apesar do medo, apesar de eu estar com a minha vida anulada,
eu acho que eu herdei da minha mãe esse espírito forte. Lá na minha cabeça, eu nunca deixei de sonhar que um dia as coisas podiam mudar. Tinha dias, assim, que o sofrimento era tanto que eu pensei várias vezes em acabar com a minha vida. E eu lembro, assim, que eu ficava fazendo as contas. Falei, nossa, se eu viver até os 70 e poucos anos, 80, quantos anos eu ainda tenho de sofrimento? Eu ficava contando dos dedos quanto tempo faltava. Ainda tinha de sofrimento pela frente. Daqueles momentos assim que eu não via saída. Mas, ao mesmo tempo, lá no meu fundo, lá no meu espírito original, lá, eu pensava, um dia eu vou sair. O que eu comecei a fazer? Lá no fundo, para quem sabe um dia eu saio disso, um dia eu saio disso. Né? E anulei negócio de ser escritora, acabei anulando tudo. E eu. Então, era assim, por exemplo, hoje, na época eu não lembro qual era o valor, mas hoje, por exemplo, uma diarista aqui em Curitiba está na faixa de 250 a diária. Essa é a média aí, né? O que eu comecei a fazer? Eu trabalhava para uma turma que trabalhava no banco, na época, Banco da Nestlé, hoje é Itaú, né? Eu comecei a omitir, né? Então, quando a gente vive com malandro, a gente aprende as malandragens também. Então, a gente acaba tendo que ser mais malandra que o próprio malandro, né? O que eu fazia? Se era 250, hoje, se fosse hoje, né? Eu ganhava 250 e eu mentia que era 200. E eu guardava, abri uma poupança, comecei a guardar dinheiro escondido. O meu ex-marido me humilhou muito por causa disso, sabe? Ai, como você é tonta, mas você é tonta mesmo. Então, as mulheres aí tudo trabalhando por 250 e você aí trabalhando por 200. Ai, como você é boba, como você é idiota. E eu aqui, né, pensava, não falava, né? Idiota é você, porque eu estou guardando dinheiro. E comecei a guardar porque o meu medo era isso. E se eu sair de casa e não dar conta? Porque eu vou ter que pagar aluguel. E se eu sair e ter que voltar? Né? Era essa a minha preocupação. Então eu fiz isso. Eu abri uma conta escondida. Antigamente não tinha celular, essas coisas, né? Na época, o banco mandava umas cartinhas todo mês com o extrato, o saldo, a movimentação da conta. Aí eu pedi no banco para que eles não mandassem nada para mim, porque eu expliquei, né? A minha conta é uma conta escondida. A minha família não pode saber, meu marido não pode saber, então não é para mandar na minha casa. Quando eu quiser saber, eu venho aqui. Eu sei que na época, eu cheguei, naquela época aí já, há quase 30 anos atrás aí, eu cheguei a guardar R$ 300 por mês. Eu trabalhava até sábado, às vezes fui até no domingo. Até porque eu não queria ficar dentro de casa. Eu trabalhava. Eu não podia sair para passear com meu filho, sabe? Ele teve assim uma infância assim também bem ausente, comigo bem ausente, porque se eu saísse para passear, eu estava indo atrás de homem. Eu não tive isso de levar ele para a pracinha, levar para brincar, não tive isso, não pude, né? Ser essa mãe. Isso também foi cortado de mim. E eu fui guardando dinheiro escondido. Então, enquanto ele estava me chamando de boba, porque eu estava trabalhando por menos, eu estava guardando dinheiro. E assim se passaram 11 anos. E sempre o medo, sempre o medo, sempre o medo. Né? E o medo de morrer. Sempre eu tive na minha vida, desde a infância, livros que me ajudaram. E eu trabalhava diarista para uma família que gostava muito, tinha muita literatura de autoajuda. Eu não conhecia essa literatura, né? E me emprestou alguns livros e eu comecei a ler. Então, no momento que ele não estava em casa, eu lia. E num desses livros, que ele falava, né? Se você sair, eu vou te matar. Se você sair, eu vou te matar. Nossa, o agressor ele consegue ser bem criativo, tá? Vai furar os olhos, vai torturar, vai cortar pedaço, vai jogar ácido. E aquilo fala todos os dias, todos os dias. Eu cheguei num ponto que ele chegava à noite, que ele trabalhava até uma certa hora da noite. Quando ele abria a porta, o barulho da chave, eu estava, mesmo que eu estivesse dormindo, aquilo já ligava um sinal de alerta, sabe? E eu já começava a tremer. Eu cheguei a ficar esse ponto.
eu estava começando a ficar, ele vai me matar, ele vai me matar. Sabe? De tanto que ele repetia isso, que ia me matar, que ia me matar, que ia me matar, eu passei a acreditar, qualquer hora ele vai realmente fazer alguma coisa, vai me matar eu. E aí teve um desses livros, um dos livros que eu li, era uma ficção, e o autor, Sidney Sheldon, quem conhece sabe disso, enquanto ele não mata todos os personagens do livro, ele não termina o livro. E eu gostava muito de ler os livros dele. Aí, numa dessas histórias, uma da personagem, ela estava correndo de um homem que, que queria matar ela. Né? E ela correu, correu, chegou um ponto que ela parou e disse assim, essa foi a virada de chave, essa frase do livro, né? Espera aí, por que eu estou correndo? Se ele me matar, ele só vai me matar uma vez. Uma vez. E aquilo fez alertou. Mas peraí, não é que é verdade? E foi aí que eu perdi, não foi o medo do meu ex-marido que eu perdi o medo de morrer. Até porque eu sempre acreditei que a vida continua. Então, exatamente. Se ele me matar, ele vai me matar uma vez. Pode torturar, pode furar, pode picar, pode fazer tudo que ele disse que vai fazer, mas será uma vez só. Só vai me matar uma vez. E se eu continuar aqui em casa, se eu continuar com ele vai me matar todos os dias. Ele estava me matando aos poucos. Eu estava ficando doente, o meu neurológico já estava bem comprometido. Sabe? Como eu trabalhava muito, eu não entrei em depressão, porque eu gosto de limpar, então a faxina, até hoje, se tiver que eu fazer uma faxina, hoje eu faço de boa. Eu gosto de fazer limpeza, é uma coisa que eu gosto de fazer. E então isso me distraía. Eu ia trabalhar, ligava o som, as pessoas me deixavam livre na casa, peguei amizade, conversava muito, e isso me ajudou muito. Até hoje eu tenho amizade com as pessoas que eu trabalhei, que foram os meus clientes. E então assim eu perdi o medo de morrer. Falei, peraí, eu vou sair. E daí, desse dia, depois desse livro, em uma semana, eu levei 11 anos, em uma semana eu arrumei minhas coisas e saí de casa. Então, na verdade, eu saí duas vezes. Eu saí uma vez, né, e voltei para o sítio. Eu estava com muito medo dele, assim, apesar de estar com coragem, era coragem e o medo ao mesmo tempo. E eu saí de madrugada. A família do meu ex-marido ajudou eu a arrumar a minha mudança, as minhas coisinhas, só minhas coisas, né? E voltei para minha. Aí eu fui para minha família, sabe? Não estava dando mais para aguentar. Eu estava com muito medo. Ele ia acabar fazendo uma coisa comigo. Aí eu corri. Só que daí ele foi atrás. E o mesmo medo que me fez ir embora me fez voltar. E eu fiquei com medo de não dar conta, porque Apucarana é uma cidade assim com pouco emprego. Retornei. A primeira vez que eu saí, levei 10 anos. A segunda vez que eu saí, levei 6 meses. Daí eu voltei para não, realmente, porque o que acontece também? A gente meio que se sente, por mais que a gente passa por isso, eu acredito que a maioria das mulheres vão concordar com isso, existe uma culpa. Será que não foi eu? Será que se eu tivesse feito assim, 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 né? A gente fica na culpa. E houve outra história também, que eu saí de casa, fugida, e eu levei meu filho. Aí era rápido de filho, até para a justiça. Eu tinha raptado um filho. Quando eu saí a segunda vez, eu deixei meu filho, daí eu tinha abandonado o filho. Quer dizer, todos os dias, homem sai de casa e larga os filhos com a mulher. Tudo beleza, não tem problema nenhum. Todos os dias acontece isso. Agora, quando uma mulher sai e larga o filho com o pai, eu deixei com o pai. Eu não joguei, eu não deixei na casa da vizinha. Eu deixei com o pai. Nossa, a própria mãe abandonou o filho. Aí deu até conselho tutelar, porque eu tinha ido embora. Não pode ir embora, você está passando por uma situação dessa, não pode ir embora e levar o filho. É rápido de filho. Mas não pode ir embora também e deixar o filho. Quer dizer, a sociedade vem com essa cobrança. Pelo menos foi assim comigo, né? Quer dizer, você tem que aguentar. É mais ou menos por aí.
E daí eu fui no conselho tutelar, expliquei toda a situação, tudo, não aconteceu nada comigo, eles deram razão, porque foi os próprios vizinhos que diziam, ai, que sem vergonha, por que não sai de casa? Por que fica? Não sai porque gosta de viver desse jeito. Né? As mesmas pessoas que criticam porque você fica, critica quando você sai. Então, quem tem que tomar a decisão, ó, é a gente mesmo, não é os outros, não. Porque a gente vai ser criticada da mesma forma. De qualquer forma, nós somos culpadas do mesmo jeito. Então, vamos fazer do nosso jeito, né? Do nosso jeito. E até porque, sim, bom pai, ele era. Ele foi bom pai, né? E tanto é, e o filho era propriedade também. O filho não era meu, o filho era só dele. Tinha essa parte também. E aí eu saí de casa, né, a segunda vez, peguei um pouco do dinheiro, eu ia comprar meus móveis, falei, vou comprar os móveis usados, eu liguei uma kitnet, né, vou comprar meus móveis usados, para sobrar um pouco. Aí depois eu pensei, que nada, eu vou comprar é tudo novo. Eu cheguei na kitnet, levei só sacola, não levei nada, dividi as coisas, dividi panela, ainda fui boazinha ainda. Eu fiz pão e deixei para ele, que aqui porque estava, o meu filho ia ficar. Então eu fiz pão, eu fiz bolo, deixei a casa limpa, deixei tudo limpinho, tudo ajeitadinho. Não agi com vingança, que vingança faz mal é para a gente e não para o outro. Então eu me preocupei, como eu ia trabalhar de diarista, eu ganhava muita coisa, sabe? Eu ganhei muita coisa de diarista, trabalhando de diarista. Quem trabalha de diarista sabe disso, né? As famílias compram coisas novas e dá os velhos para gente, e vamos levar para casa. Então eu tinha 2 liquidificadores, então eu dividia tudo, levei algumas coisas, mais móveis, até aqueles que eu tinha comprado, eu não levei nada, porque eu não queria olhar para aquilo, eu queria recomeçar, né? Eu queria recomeçar com tudo novo, sem ter que olhar nada. E montei uma kitnet, joguei as sacolas de roupa lá dentro da kitnet e fui para a loja. Eu lembro assim que até o gerente sentou, eu contei minha história, eles ficaram todos animados, pegaram móveis lá móveis, geladeira, tudo de exposição, né? E fizeram um bom desconto, um fogão, comprei tudo novinho. E a televisão lá, quando eu estava casada, era de 14 polegadas, né? Eu comprei de 20. Né? E aí eu lembro assim que eu cheguei em casa, montei, fiquei até tarde da noite montando, e eu sentei na frente daquela televisão e disse, agora eu posso assistir. Fiquei até de madrugada assistindo televisão. Falei, agora a televisão é minha. E não é 14 polegadas, é 20. Melhor ainda. Gente, como é gostosa essa vingancinha, sabe? Vingança boa. Essa é uma vingança boa. A melhor vingança é ser feliz. Aí, nessa saída, qual foi o passo? Né? Curar as feridas, porque eu estava muito ferida. Comecei a ler bastante livros, mais livros que eu já lia, né? Porque daí não precisava ler escondido mais. Eu comecei a me tratar, assim, na questão comigo mesmo, através dos livros. Trabalhei muito o perdão, é muito importante, sabe? Que quando, assim, o que acontece? Quando eu saí de casa, eu não fiquei olhando para trás, porque é para frente que a gente olha. Eu fui cuidar da minha vida, eu me preocupava, sim, e eu tentava ver meu filho, ele não deixava, não permitia. Daí eu fui para a justiça para tentar a separação do papel, né? Para poder, né, mais para frente, para seguir a minha vida para frente, né? E eu queria trazer meu filho comigo, porque eu fiquei com essa culpa, né? Que eu tinha deixado ele tinha 10 anos de idade. E aí eu ia visitar, ele não deixava, e aí ficou atrás para voltar com ele, que tinha que voltar, porque ia mudar, mas ao mesmo tempo que ele dizia que para voltar para ele já dizia, né? Seguidamente já dizia, só que as coisas vai ser do meu jeito. Ué, peraí, mas sempre tinha sido do jeito dele. Quer dizer, ele pedindo para eu voltar, mas impondo condições. E que bom que ele fez isso, né? Que bom. Que bom que ele falou isso, porque daí eu não voltei. Eu estava decidida. A segunda vez que eu saí muito decidida. E perdi para se matar, matou. É claro que eu ficava preocupada. Na hora que eu saía para trabalhar, antes de sair para a rua, eu dava olhada para a esquerda, para a direita. Eu sempre tinha uma impressão assim, que tinha alguém atrás de mim. Na hora de entrar em casa, eu peguei um condomínio, assim, aliguei uma kitnet num condomínio bem seguro, né? Havia um risco, sim.
havia um risco. Eu tive que me proteger bastante, porque as ameaças continuavam, né? Então, assim, aí eu fui retomar a minha vida, trabalhei o perdão para mim, não para ele, né? Que o perdão, ele desamarra a gente, porque o ódio, o desejo de vingança, deixa a gente atrelada à pessoa. E se a gente continua com aquela mágoa, se a gente continua lembrando, é desaforo perdoar. Desaforo para mim. Desaforo é eu continuar sofrendo. Porque se eu continuar sofrendo por aquilo que o outro me fez, eu estou permitindo que ele continue me maltratando. Eu estou dando permissão para aquilo que ele fez continua atuando em mim. Não, não, não. Ele fez, isso é problema dele. Se ele continuou com raiva, porque ele ficou com muito ódio, mais do que ele já tinha, assim, porque eu não devia ter saído. Então, a raiva dele foi porque eu saí de casa. Eu era propriedade dele, como que eu saí? Né? Como que eu saí de casa? E foram 6 meses, quando ele viu que eu estava livre, eu voltei a estudar, porque com ele, né, só tinha o ginásio lá do sítio, né, só tinha o primário, o ginásio. Aí fui fazer o segundo grau, fui estudar, trabalhava de dia à noite, e estudava de dia, durante o dia, chegava às 5 e pouco da manhã, corria para a autoescola, que daí eu fui recuperar a minha vida, fui retomar posse da minha vida, e, e retomar os meus sonhos, o sonho de ser escritora, o sonho de ter uma vida melhor. Eu retomei a minha vida, não fiquei olhando para trás. Experimenta dirigir um carro olhando pelo retrovisor para ver o que vai acontecer. O passado a gente olha para não errar de novo, para que sirva, né? Dá uma olhadinha no retrovisor, dá uma olhadinha aqui para ver o que está lá atrás, mas depois a gente volta e olha para frente. Então, ele cuidou bem do meu filho, eu não tive essa preocupação, né? Não, eu sabia que ele cuidaria bem. E, então, assim, daí eu trabalhava de diarista durante o dia, chegava às 5h30 da tarde, 5h30 eu ia para a autoescola, comecei a fazer autoescola, não tinha nem dinheiro para comprar o carro, mas eu fui fazer autoescola. E depois, à noite, eu ia fazer o segundo grau. Eu era a mais velha da turma da escola. Tanto é que a escola é aqui pertinho. Né? Daí, final de semana, o meu filho vinha comigo, né? Vinha para minha casa. Com o passar dos dias, acho que ele percebeu que eu estava saindo, para passear. Então, ele mesmo, eu fingi que estava, nossa, que bom que eu estou sozinha, porque daí eu estou livre. A gente tem que fazer as malandragens com a gente, né? E daí, em 6 meses, ele não deu conta e entregou o filho para mim. Então, assim, eu fui tratar minhas coisas, retomar minha vida. Passei 3 anos pagando aluguel, em 6 anos ele veio comigo, não deu pensão, né? Daí eu fui na justiça para fazer a separação, foi para o litigioso, porque cada audiência, apesar da gente não ter bens para dividir, cada audiência que tinha, ele inventava uma coisa para não assinar. Uma hora ele disse que o filho já tinha entregado o filho e ele quis o filho. Vai psicólogo e tal, para ver com quem o filho fica. Outro dia ele tinha uma desculpa, sabe? Ele estava sempre arrumando uma desculpa para não assinar a separação. E eu voltava muito nervosa, voltava chorando. Olha, mesmo ele estando longe, de uma certa forma, ele conseguia me pisar do jeito que dava. E eu fui levando a vida para frente, continuei guardando dinheiro, economizei muito, sabe? Eu me privei de muita coisa, porque eu falei, eu pagava aluguel, né? Eu falei, eu tenho que comprar o meu, né? Só que eu tinha que fazer minha separação primeiro, para depois conseguir comprar. E resumindo, em 3 anos, pagando aluguel, não tive pensão alimentícia, também não fui atrás brigar, né, sabe? E com 3 anos eu comprei, né, esse apartamento, é esse que eu moro aqui agora, né? Um apartamento maior, eu morava na kitnet, em 3 anos, trabalhando de diarista, eu consegui comprar o meu apartamento. Mas daí eu tinha feito a separação, né? Eu comprei depois que eu fiz a separação, foi no litigioso, aí teve uma das audiências, peguei um juiz muito porreta, esmurrou a mesa, gritou com ele, enfiou o papel para você assina aqui, sabe? Então, teve esse juiz aí que bateu o martelo e falou, chega,
chega. E aí saí de lá, daí eu passei uns dias, já fui atrás de apartamento, eu consegui comprar, porque eu juntei dinheiro, né? Falei, não podia comprar porque eu estava casada ainda. Daí comprei meu apartamento, tirei a carteira de motorista, mas não comprei o carro, porque eu não ia morar dentro do carro, né? Primeiro o apartamento, primeiro uma casa. Vim morar, comprei meu apartamento, vim morar, aí eu retomei o sonho de ser escritora. Terminei o ginásio, né? Terminei o segundo grau, aliás, né? Terminei, fiz formatura, tudo bonitinho, e retomei o sonho, aquele sonho lá de ser escritora, né? Escrever um livro. E o livro que eu escrevi foi a minha história. Então, em 2006, eu lancei o meu primeiro livro, que foi minha biografia, né? Foi minha biografia, autobiografia, no caso, né? Esse livro aqui. Não vou nem passar o nome, porque não tem mais. Na época, eu fiz o livro sozinha. Então, quer dizer, eu tive que viver a história que seria escrita. E como eu era diarista ainda, e a questão da violência doméstica, principalmente o Dia da Mulher, eu fiz muita entrevista na televisão, em jornais, na época ainda tinha os jornais impressos, né? Então eu fiquei conhecida no Paraná, naquela época, né? Não sei se dá para ver aqui, a diarista que virou escritora. Então fiquei bem conhecida como a diarista que virou escritora. Aí tem um calhamaço aqui de matéria, de jornal, a revista Abril, né, que fez uma matéria comigo. Então teve bastante coisa assim. Foi em 2006. Talvez hoje, talvez um dia eu reescreva, né, de uma forma diferente a história. Não quis reimprimir mais, então não tenho livro, só tenho os meus aqui mesmo, não tem mais no mercado e nas livrarias, não tem mais. Em 2006, eu fiz o segundo livro, que foi uma biografia de um deficiente físico que se tornou empresário. Eu fiz o livro dele, desse empresário. E depois eu não fiz mais. Eu fiquei um tempo que o meu sonho mesmo era escrever uma ficção. Eu escrevi uma, mas não publiquei. Fui estudar as terapias, porque eu ainda tinha bastante sequelas. Uma delas era o medo, que ainda era bem forte em mim. Às vezes eu acordava assim com aquele medo, a ansiedade, que eu tinha bastante. Né? Então, eu ainda tinha muitas feridas a ser tratadas de verdade. E daí eu fui atrás, eu conheci as terapias integrativas, comecei a me tratar, deu um resultado muito grande, eu tinha insônia, eu tinha ansiedade, eu ainda tinha esse medo muito grande comigo, eu fui me curando muito assim rapidamente, né? O meu filho cresceu, casou, teve um filho, e então, mas daí ficou uma coisa assim, um sentimento, eu não sei, eu acredito que isso acontece com a maioria, que por mais que a gente retoma a vida, por mais que a gente saiba que tinha que ter feito daquela forma, fica uma culpa, como se fosse uma dívida, principalmente com relação a filho. Eu separei, eu deixei o filho, eu era muito nervosa, porque quando tem alguém maior do que a gente que maltrata a gente não consegue ir para cima daquele. Então, o que a gente vai? A gente vai para cima do menor. Aí, então, eu fui uma mãe muito nervosa, muito brava, e quando eu me separei, aquele medo de não dar conta, aquele medo de ter que voltar, né? Ter que voltar, e aquele medo de perder as rédeas da situação mesmo. Então, a gente acaba ficando uma mãe muito masculina, muito rígida, sabe? Cria uma armadura assim muito grande. Quando se separa, a culpa porque, você saiu de casa, largou meu pai, porque eu cresci longe do meu pai, papapá, né? Então, o que a gente precisa colocar na cabeça, nós fizemos o que nós pudemos fazer. Nós fizemos o melhor que pudemos. Erramos sim, mas não somos culpadas. Temos responsabilidades pelos nossos atos, o que é diferente de culpa. E essa culpa me pesava muito. Por mais que eu me tratei, eu tratei minha ansiedade, e fui tratar os outros, passei a ser terapeuta,
né, me transformei em consteladora familiar, que é maravilhoso, uma das terapias que eu mais gosto, que eu mais trabalho, porque vem a tratar os nossos passados, as nossas ancestralidades, e ter um novo olhar para tudo que acontece na vida da gente. Né? Apesar de tudo isso, eu sentia que eu estava sempre tendo que pagar para o meu filho. Eu tinha que pagar, sabe? Mas aí chegou um dia que me veio um clique aí, há uns 2 anos atrás. Espera aí, né? Eu já sofri bastante, será que essa conta não vai pagar nunca? Que dívida impagável é essa? Se a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar, é claro. Mas pagou, está pago. Não existe uma dívida eterna. Né? E eu fiquei pensando, e aconteceu um fato bem interessante num voluntariado que eu faço, né? Uma história bem interessante, que eu sempre quis escrever uma ficção. Eu gosto de ficção, então, eu falei, uma coisa é escrever a minha história, a coisa é escrever a história do outro, outra coisa é criar uma história. E eu sempre, desde a infância, era isso que eu queria, criar uma história. E diante desse fato, eu escrevi, né, o meu terceiro livro, que já está aí na Amazon, no e-book, logo está aí, vai chegar o físico para mim. E dentro é uma ficção, Memórias de um Galho de Árvore, é uma ficção, porém, com uma mensagem principal que fala dessa culpa e o como se libertar dessa culpa. Porque eu adoro, quando eu tive essa consciência, peraí, né? Eu já paguei essa conta, eu não devo mais. Aí eu criei, me veio assim, né? Eu co-criei, né? Porque as coisas da gente vêm para a cabeça da gente. E eu co-criei uma técnica minha para me libertar da culpa. Algo muito simples, chega a ser bobo de tão simples, qualquer um pode fazer. E eu fiz para mim e funcionou maravilhosamente. No outro dia eu não estava devendo mais nada, o peso da culpa tinha saído todo das minhas costas. Passei a ensinar aos outros a fazer e funcionou para mim e tem funcionado para todos que eu tenho explicado. Aí eu ia trabalhar com isso, né, colocar em uma das minhas terapias, mas como surgiu esse terceiro livro, eu resolvi colocar no livro, sabe, para que as outras mulheres, de forma geral, né, não somente mulheres, mas as pessoas que de alguma forma está preso a essa culpa, está preso a essa dívida, pode se libertar ela mesma sozinha, ela olha lá no livro, lê, passa e se liberte, porque ninguém consegue caminhar para frente arrastando o peso da culpa. Não foi assim, é porque eu fui seguindo a minha vida. E ele nunca se conformou com isso. Ele nunca se conformou porque na cabeça dele eu tinha que sair e me ferrar e ter que voltar. Então ele acreditava nisso. Eu tenho para mim hoje como terapeuta, que a gente acaba entendendo mais a complexidade humana, acaba estudando muito sobre isso, eu acredito que ele precisava de ajuda, na verdade, né? Então, o que assustava ele era, apesar do meu medo, apesar de eu me encolher, né? Esse fato de obedecer, na verdade, me manteve viva também, sabe? Me manteve viva. E então, eu acho que a minha força assustava ele. Talvez seja isso. E, de repente, eu era algo que ele gostaria de ser e não conseguia. Pode ser, né? Mas ele já faleceu há alguns anos, né? Tanto que ele teve a doença dele foi na região do pâncreas, que é onde guarda o ressentimento, né? Eu não tive isso, porque eu perdoei para mim e me libertei. Agora, se a pessoa a raiva, o ressentimento, vai fazer mal para ela. E eu não posso fazer nada contra isso, né? Quanto a isso, se alguém sente raiva de mim e tem ressentimento, o que eu posso fazer? Eu posso tratar a mim, a gente não trata o outro. Mas, assim, com a família continuou até hoje, né? Um relacionamento muito bom. Mas, assim, o relacionamento com ele não teve como mesmo, né? Se viesse conversar comigo numa boa, eu não teria problema, eu não tive nunca desejei o mal dele,
Eu sempre quis muito que ele ficasse bem. Quanto melhor fica, menos incomoda a gente. Né? Se a pessoa está bem, ela não incomoda. Quem está feliz não incomoda o outro. E eu torci muito por ele. Então, assim, mas não teve assim, jeito assim, de ter um relacionamento amigável depois de separação, não teve como, não. Até porque, se ele me visse, ele sentia muita raiva, ele vinha para cima mesmo, e eu não poderia ficar onde ele estava. Não tinha como. Eu, por opção, eu resolvi, assim, eu decidi, assim, por enquanto, ficar sozinha, né? Até, mas assim, é uma questão assim minha, que eu gosto de morar sozinha, eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho a necessidade de ter alguém do meu lado, mas não é assim aquela coisa, ai, nenhum homem presta, meu casamento não serve, não. É porque eu escolhi para mim um estilo de vida diferente. Eu acho que assim, eu tive tanta prisão com o pai, com o irmão e com o ex-marido, o meu filho também acabou me aprisionando um pouco, que a palavra liberdade está escrita em neon na minha testa, né? Então eu gosto da liberdade, mas isso não quer dizer que não pode acontecer. Mas então assim, é uma opção de vida. Eu gosto de viver sozinha, né? Sozinha assim. Eu gosto de ter a liberdade, de fazer as coisas do meu jeito. Isso é um estilo de vida que eu adotei para mim. Eu gosto de viajar, gosto de passear, e não tem preocupação com hora de voltar. Então eu não tive, até hoje, assim, não tive relacionamento, não. Mas foi uma escolha minha, não tem nada a ver com traumas, né? Mas é uma decisão minha. Aí hoje eu estou, né, com o terceiro livro, dessa ficção, está no e-book, que eu coloquei essa técnica aí no livro. É uma ficção que, Memórias de um Galho de Árvore, é uma fábula para adultos. É leve, procurei escrever um livro leve, sem imposição, né? As pessoas são livres para concordar ou discordar. Através das aventuras desse galho de árvore, né? Tem aí tem as mensagens, né? Que pode ajudar as pessoas, e tem aí como a história de como é uma ficção entrelaçada na realidade. Né? O Galho de Árvore está narrando a história, e quando ele narra de história, ele fala de mim. E eu coloquei essa da libertação da culpa, de como eu me libertei dessa culpa. E como fazer isso de forma muito simples, gente. Muito simples, qualquer um pode fazer. Então, tá lá na Amazon, no e-book, que é o preço acessível, né, que para quem gosta, tá também livro físico, para quem preferir livro físico, tem também, e pode começar a procurar nas livrarias ali, que a livraria que não tiver, logo chega. Para cada pessoa funciona de um jeito. Né? Para mim, deu certo dessa forma. E agora, vamos supor, então, para cada situação é um caso. Mas sempre, gente, não perder a esperança e começar. Existem os lados práticos, né? Por exemplo, se ainda não tenha mais filho, sabe? Procure, não tenha filho dentro do relacionamento que está dando errado. Filho não salva casamento. E é um peso, hoje que eu trabalho com constelação familiar, é um peso muito grande que se coloca em cima de uma criança. Ah, vou ter mais um filho, quem sabe? A criança pode nunca saber, mas a consciência dela sabe. Então é um peso, não faça isso com nenhuma criança. Não faça isso. Não tenha filho para salvar casamento, porque não vai salvar, só vai piorar. E vai ser mais um colocado no meio do sofrimento. Não tenha filhos no meio nesse tiro cruzado aí. E assim, cada um, gente, procure dentro de si, comece a perguntar, fazer perguntas, né? Como que eu posso sair disso? Como que para mim funciona? Né? Começa a fazer perguntas, que a pergunta, ela abre as possibilidades. Como que eu faço? Como que eu faço? Qual é a atitude eu devo tomar? E tome atitude, gente. Só planejar não funciona. Tem que tomar atitude, precisa tomar atitude. E assim, tem medo? Vai com medo mesmo, leva o medo junto. Pega o medo e leva junto. Sabe? Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque se é história de matar, ele não vai matar. Se matar, só vai matar uma vez.
É isso, é perder o medo de morrer e enfrentar. Vai ter que enfrentar. Peça ajuda, trate de si, né? Trate de si, mas relacionamento não fique perdendo tempo. Não fique perdendo tempo de uma coisa que não está dando certo. Liberta você e liberta eles também. Por exemplo, o meu ex-marido, depois que a gente se separou, ele tinha um sonho de ser caminhoneiro. E ele não era porque ele queria ficar dentro de casa me vigiando. Depois que eu saí, ele também realizou o sonho dele, que era de ser caminhoneiro. Você vê, né? Então a separação fez bem para ele também, de certa forma. Isso aí é se libertar, gente. E se libertar de verdade. Não fique saindo e olhando o que o outro está fazendo. Ai, arrumou outra. Ai, porque. Gente, deixa. Se for para sair de casa e ficar olhando o que o outro está fazendo, então não saia, fica lá. Fica vigiando de pertinho. Vai, cuida da tua vida, faz a tua vida. E olhe para frente, não fique olhando para trás. E procure o teu meio, porque para cada pessoa tem o seu meio, porque para cada situação, para cada caso é um caso. A gente faz igual eu fiz. Não, né? Então, para cada situação vai dar certo um jeito. Existem muitos meios. Procure o seu meio. Mas não perca, porque a vida está passando, ó, e a gente está aí perdendo mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Então, se não for hoje, quando será? Porque se um dia eu vou fazer, por que não hoje? E aí, o que você achou da história da Luzia? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta e comenta para eu saber o que você achou. E peço que seja sempre gentil, porque do outro lado tem uma mulher real que tá lendo todos os comentários. E se você quiser contar a sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que tá aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Ariane, que tinha uma família margarina, literalmente. Sabe quando você se pergunta até como que pode ser tão feliz? Pois é, a vida mostrou que não era bem assim. Vocês vão amar conhecer a história da Ariane, então já se inscreva no canal e ative o sininho. E aí eu lembro que a policial olhou pra mim e falou assim: você é tão bonita, você não merecia estar passando por isso, você é incrível. Olha a situação que ele te colocou.